Olá pessoal, então eu resolvi fazer esse vídeo para complementar a aula do professor Barrichello sobre o uso de máquinas de estados finitos para o projeto de sistemas embarcados. Mesmo quando a gente utiliza sistema operacional de tempo real, protothread ou qualquer outra abordagem, a gente acaba implementando várias máquinas de estado numa solução de sistema embarcado, né? Então é muito importante que essas máquinas elas sejam não só bem concebidas, mas também bem implementadas. E o projeto por ponteiro de funções é uma das formas de organizar de forma coerente essas máquinas, né? Então, vamos dar continuidade a essa ideia. Na última aula, nessa aula que vocês têm acesso ao Moodle sobre máquinas de estado, eu faço uma proposta de vocês implementarem uma máquina para decodificar um protocolo, né? Um protocolo bem simples que começa com um caractere de início, um endereço que eu acho que não tinha no protocolo do professor Barrichello. Eu expandi aqui essa questão. A quantidade de dados transmitidos, os dados, um checksum e um caractere finalizador. Então, por que eu resolvi fazer esse vídeo expandindo um pouco a ideia tratada pelo professor Barrichello? Porque não só a máquina de estados montada por ponteiro de função, eu posso ampliar um pouco mais esse conceito de organização e transformar essa máquina praticamente num objeto, em programação orientada a objeto. Então imaginem, por exemplo, o caso de um GPS. E por algum motivo qualquer, eu tenha 2 ou 3 GPS na minha solução e eu vou fazer uma fusão de dados. Então eu tenho um sistema embarcado que tem mais de um GPS. Imaginem que seja o caso de que eu tenho mais de um GPS, porque eu não posso perder a informação de posição. Então eu tenho redundância. Então eu vou ter que decodificar um protocolo GPS em mais de uma instância. Porque se eu tiver 2 ou 3 GPS na minha solução, eu tenho 2 ou 3 decodificações do protocolo NEMEA, que é o protocolo usado pelos GPS. Então, nem tinha pensado nisso, mas a gente pode colocar rapidamente aqui, protocolo NEMEA. Ou NEMEA protocolo. Vamos tirar vou colocar em inglês. Então, o protocolo NEMEA, se a gente abrir rapidamente aqui, ele tem várias mensagens. E aqui é um exemplo de uma mensagem. Vou até usar um pouco de zoom. Então, pode ver que ele começa com um cifrão, daí o tipo de mensagem e as informações da mensagem, né? Então essa mensagem ela tem que ser decodificada, né? Ok. Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então esse é um dos motivos de que seria interessante de criar uma solução que fosse que pudesse ser instanciada como se fosse um objeto, que eu pudesse usar 3 instâncias dessa decodificação em um mesmo projeto. Então é essa expansão que eu quero fazer na ideia lá, já apresentada pelo professor Barrichello. Então vamos lá, vamos à implementação. Notem que nessa minha implementação eu tenho uma estrutura de dados chamada State Machine Type. Então, por que eu criei isso aí? A primeira ideia de entender as múltiplas instâncias de uma máquina de estados por ponteiro de função estruturada como se fosse um objeto é que eu preciso de uma estrutura com os dados que são usados na máquina. Basicamente, o que a gente precisa para criar um objeto em C que pode ser instanciado são estruturas e ponteiros de função. Então, vamos começar com a implementação com os tipos, né? Então,
Então eu vou lá para dentro de um arquivo .h, onde eu tenho as definições, tipos que eu estou utilizando e protótipos de função. Então primeiro eu defini um caractere de início como cifrão, um caractere finalizador como um /n. Né? Então o tipo enumerador, o professor Barrichello já comentou no vídeo anterior, né? E o tipo de ação também, né? Só que agora eu fiz uma modificação no tipo de ação. Então, o que eu fiz aqui? O tipo de ponteiro de função que a gente vai utilizar, e a gente viu o primeiro ponteiro de função naquela aplicação de executar um código da RAM. Né? Então, eu criei um tipo de ponteiro de função que retorna void e que tem como parâmetros um unsigned char data e um ponteiro de máquina de estados. Né? Notem, no entanto, pessoal, que a estrutura da máquina de estados está declarada após. Né? Então, após a chamada aqui da declaração do ponteiro que eu vou utilizar, da máquina de estados. Então, como é que a gente resolve isso em C? Eu quero passar um ponteiro para essa estrutura num tipo de função que está declarada antes da estrutura. Né? Daí alguém poderia dizer, é só tu passar esse ponteiro de função aqui para após a estrutura. Só que a estrutura, ela usa esse tipo de ponteiro de função também. Então a estrutura usa esse tipo e o tipo usa a estrutura. Então a gente resolve isso de uma maneira bem simples. A gente declara a estrutura dessa forma e declara antes do uso do tipo o tipo da estrutura. Aqui eu declarei a estrutura. E aqui eu declarei o tipo. Typedef, declaração de tipo, de uma estrutura do tipo StateMachine, e o nome desse tipo é StateMachineType. E agora eu posso usar um ponteiro de StateMachineType na definição de um protótipo de função. Então, embora a estrutura esteja aqui, eu criei o tipo aqui, antes da definição da estrutura. Isso o C permite, certo? Então, solucionado o nosso problema de como acessar o ponteiro da estrutura aqui. Então, por que eu preciso do ponteiro da estrutura? Porque eu vou criar um código único que pode ser executado em múltiplas instâncias e a definição da instância está nesse ponteiro aqui do tipo StateMachineType. Então, dentro dessa estrutura, eu tenho o estado da máquina de estados. Então, cada máquina de estado instanciada vai ter o seu estado, o buffer de dados recebidos, o checksum, a variável quantidade e todos os dados. E agora eu incluí também o endereço aqui. Por que endereço? Porque nesse protocolo que eu propus, agora eu adicionei um endereço para tentar simular, por exemplo, dois dispositivos iguais conectados no mesmo sistema embarcado, mas com endereços diferentes para poder dizer quem é quem. Então essa é a ideia do endereço. Então imaginem que eu esteja comunicando com dois dispositivos por uma porta serial e eles usam um protocolo que tem endereço. Cada dispositivo está conectado a uma porta serial e tem um endereço diferente. O endereço é a minha forma de identificar quem é esse dispositivo. Então é por isso que eu adicionei o endereço no problema. Aqui eu tenho os ponteiros de funções, para as funções de ação da máquina de estados. Né? E eu também tenho um outro tipo aqui, que eu chamei de tipo handle, que é o que são callbacks que eu estou criando, são funções que vão ser chamadas quando o pacote chegar com sucesso ou quando tiver erro. Eu poderia ter um só callback, mas eu resolvi criar dessa forma. Então isso aqui define não os métodos desse objeto, mas as suas propriedades. Né? Certo? E aqui continuam as funções públicas, são o início da máquina de estados e a execução da máquina de estados. Notem que agora todas essas funções têm a instância da máquina de estados, ou seja, o ponteiro do tipo StateMachine. Né? Ok. Então vamos à implementação da máquina. Então, se eu vou criar duas máquinas, eu preciso criar duas variáveis desse mesmo tipo. Vou fazer uma declaração só aqui. Ok.
Só que quando eu vou iniciar as máquinas, eu passo o ponteiro das suas estruturas. Então aqui eu estou iniciando a máquina 1 e aqui eu estou iniciando a máquina 2. Eu estou usando as mesmas funções de callback para quando eu tenho sucesso ou quando eu tenho erro, mas eu estou dizendo que essa primeira máquina aqui vai decodificar um dado de um dispositivo com o endereço 43.707 e essa segunda máquina vai decodificar um dado que vem de um dispositivo com o endereço 13.500. Né? Pensei na ideia do GPS, eu estou instanciando 2 GPS aqui que eu tenho endereço para identificar eles. Não é verdade no protocolo de e-mail, poderia ser verdade em outro protocolo. Né? Então, ao iniciar, o que faz esse init aqui? Basicamente, ele define o estado inicial, né? Ele define quem que é o endereço que eu quero decodificar, zera as variáveis, atribui os ponteiros de função, algo já abordado pelo professor Barrichello. Né? Então, notem que como eu tenho o ponteiro da máquina de estados, eu consigo inicializar tudo isso. E eu também inicializo os ponteiros de função, que são passados aqui como parâmetros da função init. Né? Então, que função eu usei para handle quando eu tenho sucesso? Ele escreve imprime dados recebidos e imprime o pacote recebido. E quando eu tenho erro, ele simplesmente imprime um erro que o meu código vai gerar. Né? Então, os erros poderiam ser diferentes. Então, ele vai dizer dentro das funções qual que é o erro, né? Que causou o problema, e isso é passado por um ponteiro de char. Né? Então, vamos lá. Além disso, a máquina de estados também implementa os estados, né? Então, o estado inicial, simplesmente ele procura pelo caractere STX, que no meu caso é um cifrão, e inicializa as contagens de quantidade e índice dos vetores que eu uso e o checksum. Que é o checksum, ele vai somar, basicamente, todos os caracteres recebidos, e com isso eu consigo verificar com um certo grau de confiança de que o dado recebido está de acordo com o que foi enviado. Né? Checksum não é a melhor proteção para transmissão de dados. Existem os CRCs, por exemplo, mas é uma forma de verificar o dado que foi transmitido. Então, quando eu recebo o caractere de início, eu inicializo as variáveis da máquina e também defino o próximo estado, que é o estado do endereço. Tá? Daí eu criei um estado para decodificar um endereço que vem em 2 bytes, que é o que está escrito aqui. Ó. O endereço vem em 2 bytes ainda no formato Little Endian. Então, voltando aqui, por isso que eu tenho essa flag endereço também na minha máquina. Então, eu recebo primeiro a parte menos significativa e depois a parte mais significativa do dado. No caso aqui, quando a flag for 0, eu recebo por data aqui o valor menos significativo no endereço e já começa a calcular o checksum e define o flag address como 1. Quando eu chamar novamente para o próximo caractere essa máquina, flag agora é 1, eu venho para cá e eu recebo a parte mais significativa do meu dado. Né? Além disso, eu faço o teste se o endereço recebido é igual ao endereço que eu iniciei a minha máquina. Lá. Ó, essa máquina decodifica esse endereço. Então, se isso aqui for verdade, eu troco para o próximo estado e continuo o cálculo do checksum. Se isso aqui não for verdade, se isso for um erro, se esse endereço não for o meu dispositivo, eu volto para o estado inicial e indico lá, endereço errado. O próximo estado é o estado quantidade. O estado quantidade, basicamente, ele testa se eu tenho dados entre 1 e 128, que é o que eu defini no meu protocolo. Então, no mínimo é 1 e no máximo 128 bytes.
Se isso for verdade, eu gravo essa informação como quantidade e continuo o cálculo do checksum. E troco para o estado data. Quando eu troco para o estado data, eu chamo essa função e essa função simplesmente vai gravando os dados no buffer e calculando o checksum. Quando a quantidade dos dados recebidos chegar a zero, eu troco para o estado checksum. O estado checksum chama essa função, que testa se o próximo dado recebido bate com o checksum calculado. Se isso for verdade, eu passo para o estado de caractere finalizador, se não, isso é um erro e eu passo para o estado inicial de novo. E indico falha de checksum. No caractere finalizador, eu testo se o dado recebido bate com o caractere finalizador, que é um /n. Se isso for verdade, eu finalizo o meu buffer com um /0, para se eu quiser usar ele como print, eu ter final da string. E se a variável handlePackage, que é a função, que é o ponteiro de função do callback, tiver sido definido, se ele não é nulo, eu chamo a função handlePackage e ela vai usar esse buffer de alguma forma. Executada essa função ou não, eu volto para o estado inicial. Então, além das funções de estado, que são declaradas no início da máquina, eu também tenho a função executa máquina. O que essa função vai fazer? A linha de código que executa a máquina, no final das contas, é essa aqui. Então, eu recebo uma máquina de estados pelo seu ponteiro. Eu recebo, nesse meu caso aqui, um vetor de dados a serem processados, porque isso aqui poderia estar numa interrupção, e poderia vir byte a byte, ou poderia vir por vetor. Eu coloquei dados chegando por vetor, e aqui a quantidade de dados no vetor. Então eu faço um for e chamo tantas vezes essas funções quantos forem os caracteres. Então o evento é um caractere, embora eu tenha recebido uma string aqui. Então essa linha de código é que executa a máquina, essa é que faz, que é a linha de código que na verdade se sumariza essa ideia da máquina de estados por ponteiro de função. Então, quando eu for chamar a função, eu vou chamar da seguinte forma. Eu vou usar essa máquina de estados passada pelo ponteiro. Eu vou executar uma das ações, que é uma das funções cadastradas. Quem define qual que é a ação é o estado interno da máquina de estados. Então, SM que aponta para o estado é o estado interno da máquina, o estado atual. E ele me diz, nesse vetor de ponteiro de funções, qual é a função que eu vou executar. Essas funções, elas são do tipo action. Então, a gente já tinha aqui criado esse tipo action, e esse tipo action ele exige um ponteiro de máquina de estado e um dado. Então, é por isso que eu passo aqui SM, que é um ponteiro da máquina que eu estou usando, e o dado. Então isso aqui, toda essa linha, ela chama uma função definida por um vetor de funções do tipo action, qual a função é dada pelo estado, e aqui são os parâmetros da função, é isso que faz essa função aqui. Então eu vou gravar esse código aqui. Até antes disso, vamos mostrar o nosso string de teste. Então notem que eu iniciei duas máquinas, e para uma máquina eu estou passando, a máquina SM eu passo data 1 e depois data 2. E para a máquina SM2 eu passo data 1 e depois data 2. E depois eu passo data 3 para a máquina de estados 1 também aqui. Então o que é data 1? Data 1 imaginem que eu liguei essa comunicação no meio. Então, na verdade, eu não tenho início, eu estou no meio da comunicação. O GPS está transmitindo. E no meio da transmissão do GPS eu liguei o meu microcontrolador. Então eu posso ter um lixo antes do caractere de início. Então é isso que eu coloquei aqui. Até que eu tenho um caractere de início, eu tenho um endereço, que são 2 bytes, e um pedaço do pacote. Mas imagina que o pacote não chegou inteiro. Então a continuação desse pacote, que transmite 5 bytes, e os bytes são TE,
ele continua aqui, ó, ST. Então eu estou transmitindo o texto teste. Tá? O checksum desse pacote correto é 8F. Né? E aqui o caractere finalizador. Então essas duas strings aqui, elas compõem uma mensagem completa. Claro que com um lixo no início. A segunda mensagem ela também tem um lixo no início. Depois ela tem um caractere inicializador, um endereço, né? Tem a quantidade, o texto teste. Notem que o checksum trocou, apesar da mensagem ser igual. Então isso aqui é uma mensagem com falha de checksum. Então o destino de qualquer um desses pacotes é um só desses endereços. Então uma das máquinas deve falhar. E esse pacote aqui, ele tem o checksum errado. Né? Então isso aqui deve falhar. Então quando eu executar isso aqui, eu decodifico um pedaço da máquina, mas ele não completa, porque a mensagem não está completa. Então eu não chamo essa função random. Quando eu executo isso aqui, a máquina de estados 2 começa, mas ela não é para esse endereço aqui. Então isso aqui provavelmente vai falhar. Certo? E por final aqui eu quero representar um erro de checksum. Então vamos ver isso acontecendo. Então, vamos lá. Iniciei as máquinas. As variáveis estão vazias, elas estão com nada, né? Qualquer coisa lá dentro. Daí eu inicio as duas máquinas. Então agora notem que eu tenho até inclusive o endereço ali, ó, my address está cadastrado. Nem tudo está inicializado, por exemplo, address não está inicializado porque vai ser copiado durante a execução da máquina. E o estado inicial lá, estado STX. A outra máquina, SM2, também está inicializada com outro endereço aqui. Então eu vou executar a primeira chamada aqui da máquina 1. Então, notem que o estado é o estado STX, então ele vai chamar a função STX. O caractere recebido, ele é 7 e não um cifrão. Então é uma falha, eu vou embora e continuo no mesmo estado. Então eu vou executar esse estado aqui até que eu ache um cifrão, que é o que vai acontecer agora. Então, achei o cifrão, eu troquei agora o estado para o estado endereço. Quando eu for executar essa linha de novo, agora o estado não é mais STX, o estado é endereço. Então eu vou trocar a função de execução, agora eu caí no estado endereço. Peguei a parte inicial do endereço, peguei a parte final do endereço e o endereço bateu. Então eu passei para o estado quantidade. Fui embora. Estou na quantidade. Quantidade recebida era 5, então está entre isso aqui, está correto. Passei para o estado data e começo a receber aquele texto lá. Aquele texto que é teste, né? Então recebi o T e foi embora, acabou a minha string. Tá? Então notem que a string recebeu o T e o E e acabou. Né? Agora essa mesma mensagem ela vai ser processada na máquina de estados 2. Então notem agora, eu vou pular aqui alguns estágios. 1, 2, 3. O cifrão. E agora começa o endereço. Parte baixa. Endereço, parte alta. Essa máquina de estados segunda, o endereço é 13.500, é o endereço que ela decodifica. O endereço recebido é 43.707, que é o endereço da outra máquina. Então essa não é uma mensagem para essa máquina. Então eu volto para o estado anterior e chamo uma função de manipulação de erro que vai escrever endereço errado. Então apareceu lá, endereço errado. Certo? Então, como eu estou com o endereço errado, eu volto a procurar pelo caractere STX até acabar o pacote. E o pacote acaba agora. Então, essa máquina de estados 2 aqui,
não continuou a decodificação desse pacote porque o endereço não bateu. Então agora eu vou terminar a execução da segunda parte do pacote que está em data 2 na máquina de estados 1 que está decodificando o pacote ainda. Então eu vou terminar de receber o dado na função data até que a quantidade chegue em 0 e eu troco para a função checksum. Função checksum. O checksum recebido é 8F, o checksum transmitido é 8F, desculpa, o transmitido é 8F e o calculado é 8F. Então bateu, vou para o estado final. Né? No estado final, se o caractere for ETX, e bateu, né, é um /n, ele fecha a string e chama a função handlePackage. Se não for nulo, a função handlePackage escreve imprimindo dados recebidos e o dado recebido que foi teste. E volta para o estado inicial. Agora a máquina de estados 2 vai tentar decodificar o data 2. Ela ainda está no estado STX, ela é uma máquina que está em outro estado. Como ela não encontra o cifrão, simplesmente ela vai descartando os caracteres recebidos. Até que ela conclui. E essa última execução aqui é uma mensagem completa em data 3, em que o checksum é errado. Então, eu vou pular aqui alguns passos, já vou ir para a função do checksum. O erro vai acontecer aqui. Então, o checksum recebido foi 8A, o checksum calculado 8F. Então, a gente vai ter um erro aqui. Volta para o estado inicial e chama o handle passando a string falha de checksum, e aqui ele imprime essa string falha de checksum. E vai embora. Certo? E aqui a máquina de estado segue em laço, né? Ela segue fazendo aquilo em laço, que seria o que aconteceria se eu estivesse recebendo caracteres D2 de GPS. Então vocês podem ver que eu tenho duas máquinas decodificando coisas diferentes, em estados diferentes e momentos diferentes, totalmente concorrentes. Então eu transformei essa máquina de estados não só numa execução por ponteiro de função, como também numa máquina de estados que tem possibilidade de ser instanciada, de ter múltiplas instâncias, né? Porque o objeto que define essa máquina de estados é um tipo SMT que contém toda a informação e o estado atual da máquina. E por isso, se eu instanciar esse tipo, eu consigo criar máquinas iguais que podem estar executando coisas completamente diferentes. Tudo isso é possível por causa dos ponteiros de função e por causa das estruturas. Então, notem que C não é uma linguagem orientada a objetos, mas é uma linguagem que pode ser estruturada de forma a ter objetos. Então, essa é uma boa forma de estruturar um código para um sistema embarcado e é totalmente escrito em C, C portável para qualquer plataforma. Isso aí, pessoal. Até mais.